Olá pessoal, na aula de História nós vamos ver um pouco sobre os documentos e a história, tá? Para estudar o passado, os historiadores analisam documentos produzidos por pessoas que viveram em outras épocas e em distintos lugares. Por meio do estudo desses documentos, os historiadores podem escrever informações sobre o que aconteceu antigamente. Então, esses documentos podem ser cartas, podem ser diários, podem ser livros, tá? Tudo que possa registrar alguma coisa que aconteceu, que daí perdura ao longo da história, né? Que pode ser estudado ao longo da história. Quando são usados para estudos do passado, esses documentos recebem o nome de fontes históricas. Então, são documentos de algo que aconteceu antigamente e, quando são estudados, são chamados de fontes históricas. É da onde eu tiro conhecimento, tiro saberes de algo que aconteceu antigamente. As fontes históricas podem ser divididas em escritas, tá? Então, escrita através de um papel, né? Igual antigamente as pedras. Orais, então seria através de uma fala, tá? Lembra quando os ancestrais contavam histórias para os netos? E materiais ou visuais. Então, por exemplo, visuais seriam imagens, vídeos, tá? Conheça melhor cada uma delas. Então, aqui vai explicar cada uma das partes. Por exemplo, aqui nós temos o modelo da escrita, tá? Olha, aqui é a escrita. Itens como livros, jornais, revistas podem ajudar os historiadores a estudar o passado. Esse tipo de documentário é chamado de fonte escrita, tá? Agora, fontes orais. Entrevistas, lendas, histórias divulgadas por meio da oralidade da fala, programas de rádio e programação de voz. São considerados fontes orais. Então, aqui tem uma imagem de uma mulher sendo entrevistada. Então, é um exemplo, tá? Tá indo para TV. Tá sendo gravado o vídeo. Objetos são considerados fontes materiais. Por exemplo, roupas, brinquedos, moedas, esculturas. Então, são coisas utilizadas antigamente que ficam para contar a história, né? Que são guardadas, às vezes, por colecionadores, tá? Por meio dessas fontes, os historiadores conseguem descobrir como era o modo de vida das pessoas nas sociedades estudadas. Então, descobrir um pouco mais dos costumes, da origem, de como eles viviam, tá? Aqui tem uma imagem com livros, com objetos antigos, camisetas, tá? Fonte visual. Olha, visual aqui, ó. Temos imagens, fotos, fotografias, filmes, lembra que eu tinha falado? Vídeos, filmes e pinturas podem ser consideradas fontes históricas. Esse tipo de documento é chamado de fonte visual, tá? Pessoal, em história, conteúdo, vocês vão assistir o vídeo, vocês podem olhar a página, grifar partes importantes da página 21. E nós vamos responder 2 páginas, tá? A primeira. Na atualidade, os meios de comunicação, televisões, computadores, smartphones e rádios, por exemplo, facilitam o acesso de diversos tipos de informação. Dessa maneira, é possível conversar sobre temas importantes e conhecer diferentes opiniões a respeito de um mesmo assunto. Com base nessas questões, faça o que se pede a seguir. Então, a primeira questão. Use recorte de jornais, revistas para representar uma situação em que a tecnologia facilita alguma atividade do seu cotidiano, tá? Então, vocês, se não conseguir jornal, revista, pode desenhar alguma coisa que a tecnologia facilita alguma atividade do seu cotidiano. Por exemplo, para ajudar em previsão do tempo, as horas, agendas, né? Imagens que representam trabalhos escolares, tá bom? A 2 não precisa fazer, tá? Porque era um diálogo, então vamos para 3.
Leia as ilustrações que representam algumas linguagens em forma de ícones. Então aqui eu tenho um celular, né? Um tablet. E aqui eu tenho alguns ícones, tá? Então, por exemplo, aqui um ícone de filme, mensagem, pesquisa, música, alguns ícones, uma sacolinha tipo compra, né? São ícones, são tipo atalhos, né? Daí a pergunta sobre os ícones, ó. Qual linguagem foi utilizada para indicar os recursos disponíveis em um aparelho de tecnologia digital? Aqueles ícones representam uma linguagem oral ou uma linguagem visual? É só fazer o xizinho, tá? Depois tem a questão 4 que a gente só vai comentar. Converse com os colegas, professores e familiares sobre o tempo que as pessoas dedicam diariamente ao uso da televisão, computador, celular, entre outros. Depois responda: é saudável usar por muito tempo esses aparelhos? Pessoal, vocês acham que é saudável a pessoa ficar o dia inteiro na tecnologia, sem fazer uma atividade física? Às vezes não para nem para almoçar, fica almoçando mexendo no celular? Não percebe nem os alimentos, os nutrientes que está ingerindo? Então vocês vão pensar nisso, tá? Se é saudável ou não, por que que não é, como que deve ser, na verdade, tá? E no 5, agora crie um desenho que mostre como deve ser o bom uso das tecnologias, de modo que não prejudique a saúde. Então vocês vão fazer um desenho que mostre às pessoas que elas devem usar com consciência a tecnologia, não o tempo todo. Então, o desenho da maneira que vocês acharem legal, mostrando como deve ser usada a tecnologia, celular, computador, televisão, para que não prejudique a saúde, tá bom? A aula de história essa semana é isso, pessoal. Abraço!